Boa tarde, eu sou a Étria, é esse mesmo nome. Para matar a curiosidade de todo mundo, é inventado, não é de grego? Não, é inventado. É a palavra arte escrita ao contrário com i, pronto. Acho bom me apresentar, porque agora a turma de fisioterapia está aqui em São Paulo, vocês vão ver mais a gente por aí, né? Então, já sabe, a Étria sou eu. E aí me chamaram para falar, já dei nas semanas pedagógicas anteriores essa proposta, técnicas de relaxamento, era postura e técnicas de relaxamento para o docente, né, focado com a atividade que a gente desenvolve. Na verdade, são dicas para todo mundo, mas tem algumas coisas específicas para a gente e a ideia é passar algumas dicas, porque, na verdade, todo mundo tem que cuidar muito do corpo sempre, mas a gente não tem tempo, não tem essa consciência ainda tão forte, mas despertar alguma coisa em vocês, quem sabe. Né? Alguém aqui é da área da saúde? Tá bom. Então, se eu estiver falando, mais ou menos? Ah, ok, tá bom. Então, se eu estiver falando, outro dia me corrigiram na palestra da semana anterior, eu estava usando muito termo técnico, né? Mas o que é? Dá para falar direito? Ou ixi, é mesmo. Então, se eu estiver falando alguma coisa que não esteja muito clara, o que é isso aí? Bom, aí eu corrijo. Bom, então, técnicas de relaxamento. Relaxar por quê e quando? Claro, para todo mundo. Relaxar porque a gente vive tenso demais e porque a gente está visando qualidade de vida. Qualidade de vida, porque a gente precisa ter um corpo íntegro, funcional, para estar reagindo e respondendo às nossas produções e relações. Tanto para a gente produzir na profissão, mas também para a gente se relacionar com as pessoas demais, né? Em casa, no trabalho, aonde for, e até mesmo para a gente se aguentar. Né? Então, eu tenho que ter um corpo melhor, me sentir bem, para poder sobreviver a essas tensões todas. E estresse, tensão é uma coisa comum. Quando? Sempre que a gente tiver tenso. Até aí? Tá bom. Então, o que acontece com professora? Professora acontece... Deixa eu ver se apagar a luz ajuda ou... Melhor, né? O que acontece com o professor? Tem as atividades em sala de aula, a gente já não usa mais tanto a lousa como a gente usava antigamente, mas a gente, então, esse movimento do braço e as lesões de ombro, a gente já não tem mais tanto, mas a gente tem posturas assimétricas e muito tempo em pé. Dando palestras, acompanhando os slides, ou mesmo com os alunos orientando os trabalhos, muito tempo em pé. Muito tempo sentado, ou corrigindo provas, trabalhos, ou em casa, né, com um monte de coisa, ou nas outras tarefas com os computadores, muito tempo sentado. E carregando muita coisa. Eu sou professora de anatomia, por exemplo, eu ando com um livro, ele é minha bíblia, não tem jeito, eu preciso andar com ele. Então eu venho para cá cheia, às vezes a gente vem com provas, e o pessoal de direito, tem alguém de direito aqui? Gente, quantas turmas de direito que tem! Então, tem muita coisa para corrigir, muita prova. Então, muito material para levar. Os computadores diminuíram os tamanhos, é verdade. Mas, mesmo assim, a gente tem que levar o computador e não dá para deixar de levar as outras coisas. Bem, então a gente tem uma preocupação e existe uma tensão e gera muita tensão ficar em pé, porque a gente responde à força da gravidade. Sentado também, a gente responde à força da gravidade, a gente senta de maneira muito inadequada. E a gente carrega muito assimetricamente o material todo que a gente tem que levar. Então, existem os hábitos posturais, que nos ajudam mais ainda a gerar essas tensões. E esses hábitos posturais, o professor também é uma pessoa normal, que vai fazer as atividades em casa, vai ter outras atividades que além da docência. Então, o ficar num pé só, fazer torções no corpo, segurar o telefone enquanto está cozinhando alguma coisa. Eu fico exausta de ficar sentada numa mesinha em casa, não dá. Aí a gente se joga num sofá, ainda mais que o computador é pequenininho, um iPadzinho, fica mais fácil ficar em qualquer lugar. E maneiras de dirigir diferentes e
por exemplo, a fisioterapia dá aula aqui em São Paulo, em Alphaville. Então, às vezes eu levo 2 horas ou 3 horas no trânsito. Isso vai interferir bastante nas tensões musculares, fora as atividades gerais do docente. Daí entra aquela parte, a gente tem no local de trabalho uma sala dos professores equipadas, ela pode até estar ergonomicamente correta, mas cada um tem uma altura, a gente não vai discutir ergonomia, cada um tem um tamanho, não vai ficar muito tempo lá na sala dos professores, ok? Cada um que tiver que ficar muito tempo nesse posto, na frente de um computador, vai adaptar, sem problemas. Mas aí a gente chega em casa e faz uma adaptação, e aí a gente se sente extremamente confortável nessas posições esdrúxulas aqui, achando que não está fazendo mal nenhum para o nosso corpo. Oi, oi, oi. A gente só começou. Fica à vontade. A gente está falando dos hábitos posturais que levam à tensão. E aí, falando em ergonomia, em adaptações, hoje a gente na internet, a gente tem uma série de produtos que vão favorecer esses ajustes. O importante é a gente saber as noções básicas de como usar tudo isso e o porquê usar tudo isso, mas tem vários tipos de cadeiras, vários tipos de suportes, e aí o certo, o errado, todo mundo sabe as distâncias ergonômicas, o certo para uma postura na frente de um computador? Não tem segredo, são regras simples e básicas. Não vou discutir ergonomia, mas vou passar as regrinhas para vocês, porque acho importante. Primeiro, sentado. Aí a gente vai discutir a postura sentada, deixa que daqui a pouco a gente fala. Depois, se você vai ficar muito tempo sentado e trabalhando na frente do computador, é importante que o seu monitor esteja na altura das sobrancelhas. A tela, o ângulo superior da tela tem que estar na altura da sua sobrancelha. Então, trabalhar nos iPads e trabalhar com a inclinação da cabeça faz muito mal para a cervical. Muito mal para a cervical. Quem usa óculos piora depois, porque dá problema visual, porque tensiona a cervical. Então, essa dica é importante. Não pode estar nem inclinado para mais, nem para menos. Não pode nem estar muito alto, nem estar muito baixo. Nessa altura, os olhos fazem o rastreamento do restante da angulação. Perfeito. Precisa de um teclado adequado? Depende do quanto você vai digitar. O pessoal digita, não digita com todos os dedos, com um dedo só, então fica muito difícil a gente controlar isso. Então, o que é importante em relação ao braço? Quanto mais alto o braço tiver, menos sangue para chegar aqui tão rápido, se você precisa escrever muito, mesmo que for com um dedo só. Então, essa circulação sanguínea está no sentido oposto à gravidade. Vai doer, vai tensionar, vai cansar mais tempo. Se ela estiver numa altura um pouco mais baixa, ou obedecendo aqui o nível do seu cotovelo, você vai produzir por muito mais tempo. Um segredinho pequeno, a gente não se posiciona direito, cansa, leva tensão e dor e pode proporcionar um monte de patologias posteriormente. A cadeira e o sentar, deixa que a gente fala já já. Então, eu preciso dessa cabeça bem posicionada e desse braço bem posicionado. Quanto mais eu esticar e for distante, mais eu puxo o meu tronco e quem vai ser prejudicado de novo? Minha cervical, meu pescoço. Vai doer demais a minha nuca, vai atrapalhar a minha produtividade, porque vai gerar tensão, vai gerar dor. Ok. Então, dentro dessas possibilidades todas, vocês têm que se adaptar em relação ao estímulo da visão. Pronto, o segredinho daí é esse. Aos professores que dirigem muito por aí, para lá, para cá, rodando as universidades, os campos e etc., qual o segredinho básico também? A dica do sentado no banco do carro. O banco do carro não é o melhor lugar para a gente sentar mesmo, vai proporcionar estresse, fadiga em vários grupos musculares. A gente sente isso quando faz viagens longas. Mas o segredo é você manter a posição do seu tronco em relação às suas pernas e do seu braço. Quanto mais alto o volante ou mais distante você tiver,
Você puxa o braço para frente, quem vai responder? Quem é flexível para isso? Seu pescoço. Vai dar dor na nuca mais uma vez. Então, você tem que trazer esse banco para frente, não muito para frente. 100, 110 graus de inclinação, tá bom. Você tem que estar sentado aqui atrás, colado aqui atrás. Porque se você estiver para frente, você senta nesse osso aqui chamado sacro. E não senta nesse osso que é o isquio, que é o lugar para sentar, que a gente vai trabalhar hoje. Então, se eu estiver sentado para trás, eu sobrecarrego a minha coluna. E aí, espero que vocês entendam o porquê depois. Então, ó. Eu moro na Moca, e lá na Moca, o pessoal costumava muito dirigir assim, na minha época, os meninos tinham um carro, eles colocavam um banco lá atrás, põe aqui, sentava e dirigia assim. Bárbara, eu fiquei super feliz, porque eu já tenho muitos colegas que eu trabalho com eles em fisioterapia. Tenho paciente eternamente por conta dessa. Então, eu tenho que sentar lá atrás, posicionar, encostar a minha região próxima ao quadril no banco de trás, dou uma ligeira inclinação, e o meu braço, hoje em dia os carros têm controle da altura, mesmo se não tiver, então aproxima o banco, que você fique com o braço aqui. Não pode estar alto. Volta com o braço para trás. E é importante estar com o pé apoiado e essa perna não pode estar nem muito fletida, porque diminui a circulação sanguínea aqui, e nem muito baixa. Aí você faça as adaptações. Ok, isso rápido, entendi, mas o professor também dorme, né? Dorme e a gente acha que está na postura certa de dormir, não está. Isso aqui gera um monte de discussões também. A gente deita, ou o travesseiro é alto, ou é muito baixo, ou eu ainda deito em rotação. Quando eu estou rodando a minha coluna, alguns músculos descansam, outros estão sendo puxados e eles entram em tensão. Quantas vezes a gente levanta à noite, né, de manhã, fala, nossa, nem parece que eu dormi, devo ter dormido de mau jeito, porque meu pescoço eu não consigo nem mexer. Dormiu mesmo. Talvez seu travesseiro estivesse alto. Esses músculos estão mais relaxados, tudo bem. Mas aqui embaixo, esses aqui estão sendo extremamente tensionados a noite inteira. E isso vai gerar dor. Bom, tem conversa aí pra gente em relação a todas as atividades. E o segredo para todas essas atividades é a gente não sobrecarregar e entender o nosso corpo, como utilizar o nosso corpo. Que é a dica agora que eu vou tentar trabalhar um pouco com vocês. Mas além disso, e na verdade, quando a gente fala de tensão muscular, técnicas de relaxamento, fica à vontade. Imagina, hoje todo mundo atrasou. Obrigado. Quando a gente fala em tensão muscular, eu mostrei situações que geram tensão muscular, porque eles estão exercendo funções que não são habituais, estão em posicionamento inadequado, mas a gente tem tensões por uma série de situações da vida da gente. Relacionamento pessoal, por estar casado ou por não estar casado, por ter filhos ou por não ter filhos, e os problemas emocionais e a sobrecarga no trabalho, em ter que corrigir todas as provas, colocar logo no sistema, conversar com aquele aluno que deu problema, muitas situações que geram estresse, e então eu tenho um estresse físico e um estresse, a gente vai generalizar e chamar de estresse emocional, e toda vez que a gente fala nesse estresse, todos os bonequinhos que a gente vê de estresse é uma situação de tensão, de contração. E isso, tensão, dor, lesão, se parasse só numa dor naquele dia, estava ótimo para a gente. Não para na dor naquele dia, é esse o problema, e é essa a ideia da gente falar um pouquinho aqui na frente. A tensão diminui a circulação sanguínea. Por 1 hora que você fica naquela posição errada, 2, 3, isso vai dificultando a resposta do músculo. Quem vai responder, se o músculo não responde certo, são os ligamentos, são outras estruturas que ajudam a equilibrar o nosso esqueleto. Elas não aguentam muito tempo, porque quem tem que aguentar são os músculos. Não aguentam, quem que vai ter que dar resposta? Os ossos. Só que eles têm um encaixe perfeito.
Se o músculo não está encaixando no lugar certo, cedeu, ele inclina. Inclinou, sobrecarrega de forma errada aquela articulação. E aí a gente começa a ter problemas articulares. No ombro, principalmente na coluna e em todas as articulações. Os problemas de posicionamento geram a desvios ósseos e deformidades ósseas mesmo. As escolioses, isso vocês já ouviram falar, né? Então, olha, um ombro mais baixo pode ser de tanto carregar o material de um lado só. Imagina, imagina não. Quantos professores estão há quantos anos dando aula aqui? Nós mulheres carregamos muito bolsa. E é difícil a gente ficar variando os lados. A gente tem uma preferência por um lado. E aí isso vai pesando e eu vou respondendo a esse peso. Isso pode dar alteração, sim, porque a gente tem a parte óssea dura, mas ela é extremamente articulada. E o corpo vai se adaptando a essas exigências. Futuramente, se não der só uma deformidade, ou se só deformasse e não desse dor, mas pode deformar e causar dor. Uma hérnia de disco. Quem não ouviu falar nas hérnias de disco? Hoje mesmo, na sala dos professores, um professor falou: eu comecei bem o ano. Eu já tive a minha dor lombar, da minha hérnia, logo no começo. Acho que ela não vai dar mais no final. Eu falei, puxa vida, judiação. Eu falei, não é? Por quê? Usou tanto de maneira inadequada e usa em diversas outras situações que o disco intervertebral sai e comprime inervação. Daqui saem as raízes nervosas que vão inervar o corpo todo e vão proporcionar movimento. Muita dor. Dor, diminuição de movimento, porque pode dar paralisia. Então, é sério. Ou então eu vou desenvolver os tais osteófitos ou os bicos de papagaio, que vai dificultar ainda mais o movimento da minha coluna. Então, quando a gente for ver a imagem do raio-x, a coluna está assim, olha, ao invés de estar assim, toda desgastada, toda adaptada às pressões geradas. E aí o pessoal de engenharia que lida com as respostas dos materiais, as pressões mecânicas, fica evidente isso que pode acontecer no corpo humano. Bem, resta-nos escolher viver bem ou aguentar tudo isso e tomar alguns remédios e ainda ter dor no estômago e proporcionar outras doenças por conta do excesso de medicação. Só que aí quando a gente vê isso, a gente fala assim, mas quando eu era jovenzinho, e daí tá de propósito, eu conseguia fazer tudo isso, eu tinha tempo, eu fazia, eu gostava. Agora, o primeiro exercício que eu faço me causa dor. E aí eu lembro de um outro professor na sala dos professores. Eu agora aqui em São Paulo, ainda não fico na sala dos professores do CCBS, eu fico onde assino o ponto ali embaixo, então os professores chegam. Ai, como é duro envelhecer, como é duro envelhecer. E eu fico péssima quando eu ouço isso. Acho que eu escutei muito a minha vida inteira. Eu falei, por que tão difícil? Dá dor aqui, dá dor ali. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de envelhecimento. Não sei se vocês conhecem, algumas pessoas devem conhecer. A Roana é uma alemã, 86 anos. Ela quer vir daqui 4 anos para as Olimpíadas do Brasil fazer uma apresentação. Ela tem 86, ela vai ter 90, ela está fazendo os planos e está treinando para vir. O envelhecimento dela está ótimo. Não dá para discutir. Não dá para discutir, não é? Então não tem alguma coisa errada? Será que o problema é o envelhecimento? Ou o problema é o que a gente faz antes ou no período todo dessas estruturas estarem envelhecendo? Não dá para exigir do carro, quando já está cheio, se eu fizer toda a manutenção do carro, ele vai durar anos. Eu tenho colegas que têm, os carros antigos, maravilhosos. Eu falo, nossa, mas como é que esse carro está assim? Meu que é novo. Passei 2, 3 buracos, já quebrou aqui, já... Eu passei 2, 3 buracos. Esse cara, quando vai andar na rua, ele
mata o indivíduo, mas ele não passa no buraco. Não é? Por que a gente não tem esse cuidado, esse respeito com o nosso corpo, como a gente tem com essas outras coisas? Por que a gente não leva essa ideia para diante, né? Porque a gente só vai lembrar do corpo da gente quando a gente está com dor ou quando a gente envelhece e põe a culpa no envelhecimento. Ah, envelhecer é horrível. Horrível é o que a gente faz no corpo até chegar a esse período. Enfim, dá para fazer milagre? Dá para melhorar muito hoje em dia, dá. E eu vou dar umas diquinhas. Então, o que eu quero hoje só? Né? Primeiro, plantar essa semente, essa preocupação, esse cuidado, essa responsabilidade nossa e dar algumas dicas para aliviar um pouco isso. Porque a gente precisa de duas coisas importantes. Estratégias para diminuição do estresse diário. Estresse, seja emocional ou físico, e aí tem diferentes opções. Ergonomia, alimentação extremamente importante, atividade física. Não adianta ficar só massageando e diminuindo a tensão de uma determinada região se você não tem condicionamento para vencer aquelas suas 6 horas corrigindo prova sentado. Nós somos verdadeiros atletas fazendo como a nossa profissão como docentes. Então, precisa de atividade física, você precisa cuidar do seu emocional e de como você reage com o mundo para fazer as coisas terem um peso diferente e você conseguir se relacionar. Então, tem um monte de estratégias aí que não dá para a gente discutir. Tirando essas, o que eu posso dizer? De alguns cuidados corporais cotidianos. Todo mundo não escova os dentes? A gente podia dizer, envelhecer, caem todos os dentes. Não sempre. Minha avó morreu com 95 anos e, para falar a verdade, ela tirou 3 dentes. Não, então tem um complexo de coisas aqui importantes. Cuidados. Vou dar hoje, a gente vai falar hoje um pouco da proposta. Autopostura para aliviar a carga nessa coluna vertebral, onde o professor exige tanto do professor sentado ou em atividades de atenção com o movimento da cabeça. E o distensionamento para trabalhar um pouco de flexibilidade, coisas que vocês podem fazer diariamente, de maneira simples e rápida, que vai aliviar e ajudar bastante. Vai resolver aquele indivíduo que tem uma ciatalgia, já tem um problema de dor no ciático? Não vai resolver, porque a gente precisa analisar e avaliar como é que o cara chegou aqui com essa dor no ciático, o que ele já fez, o histórico dele, o que ele tem, como está a coluna dele, para ter essa dor no ciático. Mas você tem uma carga enorme de trabalho para fazer hoje, você está fazendo e está vendo que já não está respondendo adequadamente, dá para a gente sair e fazer essa proposta rápida. Dá para chegar em casa e fazer essa proposta de hoje e você vai se sentir melhor para se relacionar melhor com todo mundo em casa e amanhã dormir bem, e amanhã acordar e continuar o seu trabalho. Então, vamos falar um pouco de postura e flexibilidade. Postura. Mostra no esqueletinho onde fica o ciático. O ciático, ele não vai estar aqui, mas deixa eu ver como é que eu posso fazer. Esse é o osso sacro, esse aqui atrás. Aí a primeira vértebra é L5. O ciático é um nervo que sai daqui, do espaço intervertebral aqui de trás, e passa por essa região aqui no meio. Esse aqui é um corte lateral. Então, ele passa por aqui. Então, o ciático sai daqui do meio e passa. Ele é um... Não. O ciático é um nervo. É o nervo maior do corpo. Ele sai dali, atravessa o glúteo e passa no meio da sua perna até o calcanhar. Então, às vezes, tem gente que tem dor no calcanhar e é uma inflamação do ciático, uma compressão aqui em cima. Tem gente que tem o caminho inteiro, sabe, bilateral. Eu tenho uma dor na ponta do dedo, porque eu tenho um problema ali, né? A minha quinta vértebra está pegando a primeira do sacro, né? Então, ele dói aqui na perna e dói na ponta do dedo. Como uma vez eu tropecei e quase quebrei o dedo, eu sempre achei que ela estava voltando, até descobri que não tinha nada. Não. Todo o ciático vai até lá, né? É, e não é só o ciático, a inervação para as pontas do dedo
dos dedos saem da L5-S1, aqui de baixo. Aí, Então, a lesão aqui, a compressão aqui, vai responder lá embaixo na dor. vai via ciático, né? É, Ou pode ser outro nervo? pode ser outro, pode ser uma compressão não nele, mas o do lado dele. Tá. Então, é complexo? É. São estruturas nobres? São. Tem que cuidar? Tem. Porque depois dói pra caramba. Dói muito. Deixa mal-humorado, a gente não consegue trabalhar Eu sem direito. remédio eu não consigo, né? Ah. Eu tomo um remédio que receitou a cada 12 horas, eu comecei a tomar a cada 24, porque ele atacava o estômago. Porque dói muito, né? Então, se fica sentado, dói. Né? No carro, por exemplo, depois de uma hora tem que levantar. Não dá para ficar sentado mais. Bom, eu não quero interromper a sua aula, nem muito menos, Pode. mas não sei se vocês conhecem o que se chama quiropraxia. Sim. Bom, existe quiropraxista, não sei se já você foi, que é aquele especialista que alinha o esqueleto. Foi, mas não adiantou não, porque o problema não é o esqueleto, é essa fisgada que está ali. Então, a quiropraxia Mas isso é legal. é muito interessante, porque ela posiciona. Mas quem mantém os ossos no lugar são os músculos. Então, se posiciona e não faz trabalho muscular, volta. Quer dizer que um alongamento é bom. A flexibilidade não é só o alongamento, Musculação. é você ter flexibilidade. Você tem que ter condicionamento muscular para te garantir na posição sentada, em pé, muito tempo, etc. E você precisa ter flexibilidade para esses músculos responderem adequadamente. Então, é um contexto de coisas. Mas a fisioterapia está vindo para São Paulo. A gente vai ajudar demais os professores. Quando abrir a clínica... Que bom, né? Porque eu estou fazendo fisioterapia, já consegue sair desse lugar. Os professores vão ter desconto. Que desconto. Então, a gente já está dando aula no primeiro ano, mas a gente vai abrir uma clínica aqui, né? E aí o atendimento é o público. Né? Então, pode qualquer pessoa. Sim, a gente tem uma clínica de fisioterapia, vocês estão todos convidados, mas é lá em Alphaville, né? Gera mais estresse no carro e até lá. Complica. E vai ter pilates, tudo isso só... Então, tem várias... Analgesia. Não conhece fisioterapia. A gente vai... Por isso que eu estou aqui. Tá vendo? A gente vai tentar resolver o seu problema. Às vezes dá, mas se já gastou o osso, se já deu uma deformidade que não tenha uma estrutura que já foi alterada, a gente vai fazer com que os músculos estabilizem numa posição em que não doa. Não vai dar mais para ficar sentado assim, amarrando o sapato. Tudo bem, mas se ficar assim sempre, não cruzar a perna Já é uma coisa. e não doer mais, tá perfeito. É uma solução Já é uma adquirida. solução, né? Entendeu? Então a fisioterapia tem esse dom do milagre. É, que bom, né? E o Pilates, o Pilates e o RPG tem grande diferença ou não? Total, Total. total. São Mas é mais propostas postura. terapêuticas. São propostas terapêuticas. Diferente. Diferentes. Mas com embasamentos importantes. São muito complementares. Ok, obrigado. Nada. Postura. Postura. Qual é a postura certa? Tudo cai aí, né? Quem já não viu muito isso, né? Senta direito, levanta. Não, olha, senta direito. Levanta, eu faço isso com meu filho de 13 anos. Senta direito. O pior de tudo isso é alguém dizer faça direito. Faça direito, faça direito. Fica direito, levanta direito, senão vai machucar a tua coluna. Fica em pé direito, senão você vai ter problema. Senta direito. Meu filho fala, senta com a bunda, não senta com a coluna. Ele já está entendendo, agora eu já mudei o senta direito. O que é esse direito? Esse direito, não é o direito, mas é o que é uma boa postura? Varia. A gente tem aqui uma definição de boa postura. Então, é a atitude do indivíduo com menor quantidade de esforço muscular e, ao mesmo tempo, protegendo as estruturas de suporte contra traumas. Por favor, fique numa boa postura, segundo... Pode ser. Pode ser sentado. Aquele cri, pode ser sentado, desde que... Como a gente vai responder? É teórico. Aquela que não me incomoda, não me provoca muito desconforto. Cuidado, é um perigo. Que o corpo também é outro danado. Às vezes a gente não está sentado... Você está sentado certinho, só que você não trabalhou o seu corpo para sentar certinho.
Nunca. Você resolveu sentar, ó, tô aqui na frente, tô falando, todo mundo já se arruma. Tô certo. Chega uma hora que dá arde, chega a arder, não é? Putz. Uai, que delícia, não é? Aquela arrastadinha para frente. E depois, então, que gostoso. Aquele sofá. É prazeroso, é Aquele prazeroso. sofá que te embora que Nossa, falando, gente, que delícia. E esse que delícia, agora, tudo bem. Mas daqui uns 10, 15 anos, como a velhice é ingrata. Você sentou na coluna a vida inteira. A coluna não consegue mais responder com aquilo que ela não sabe fazer. Tem o osso certo para sentar. Só que se eu não tiver flexível e estou fazendo um monte de coisas erradas para dirigir, etc., eu tenho um encurtamento aqui atrás tão grande que para ficar assim dói. Então, assim, alivia a questão do encurtamento. Fala, pronto. Então. Oi. Você não chamou a atenção, mas tem uma coisa que é muito comum, que as pessoas geralmente não sabem que aquilo está acontecendo com elas e que prejudica uma série de coisas com relação à postura, que é ter uma perna mais curta do que a outra. Então. Não é comum ninguém vou no médico pedir uma escanometria para saber se eu tenho esse problema ou não tenho. Isso é mortal. Então, vou dizer uma coisa importante. E outra, faltou uma coisa na sua lista ali, pisa direito. O pisa direito? Esse pisa direito só falo com os meus pacientes com problema neurológico. O resto todo mundo pisa mais ou menos, mas falta o pisa direito. Na verdade, a postura, ela é muito relativa, porque a gente está falando no... É porque a perna curta, uma mais curta do que a outra, o próprio corpo, ele vai procurar uma situação de equilíbrio. Exato. E aí vai gerar toda essa simetria. Exato. Mas se a gente for fazer uma escanometria, na maioria das pessoas, a gente chega a ter 1 centímetro de diferença, 2, sem problema nenhum. Agora, e as pessoas amputadas? E as pessoas que não têm os braços, ou que só têm uma perna? Qual a melhor postura? Eles são obrigados a ter dor? Doenças ósseas que causam diminuição. Sim. Se eles são obrigados a ter dor só porque eles não têm, não. Então, essa boa postura, ela é muito complexa, não dá para dizer. Ela tem que ser avaliada com cada indivíduo. Importante a gente saber de algumas coisas assim. Vou chegar nos comprimentos diferentes. Primeiro, a força de gravidade achata. Ela achata não porque puxa para o centro da Terra e a gente saiu daquela postura de quadrúpede para bípede. Alargou mais os quadris, a gente tem uma estrutura para responder essa posição bípede. A gente tem sim, só que a gente não trabalha adequadamente. Então, a nossa coluna que tem as curvaturas para, inclusive, adaptar o olhar, posicionar o corpo e proporcionar um molejo nessa resposta do toque do pé no chão, nessa distribuição de carga nos movimentos, às vezes ela não responde direito. Por quê? Ou o indivíduo leva o quadril para frente, e a gente vê muita gente assim, ou o contrário, para trás e aumenta, lordose, hiperlordose lombar. A gente tem uma curvinha normal, mas tem gente que é extremamente exagerada. Tem gente que, para responder à força da gravidade, só consegue responder fletindo e aumentando, né, levando os ombros para frente e aumentando a angulação da cervical. Imagina o professor nessa posição. Coitado da cervical, que você tem que ler, que você tem que ver o computador. Essa aqui é uma boa postura. Você está mais alinhado. Não é reto. É alinhado. Então, o direito não significa reto, rígido. É alinhado e flexível. Então, a coluna vertebral não é reta, as curvas garantem estabilidade e equilíbrio, e essa é a nossa coluna. Então, primeiro, a gente precisa conhecer a nossa estrutura. A gente tem uma coluna cervical que sustenta a minha cabeça, com todo o peso dos ossos do crânio, da massa do sistema nervoso central, e ela tem 2 pontos de contato
para permitir extensão, cabeça para trás, para baixo, roda, gira. Ela está presa, apoiada, presa não, encaixada, a cabeça está encaixada em ossos da coluna vertebral na região cervical, chamado atlas e axis. Atlas e axis, para garantir esse apoio, e um apoio que permite muita movimentação da cabeça, muita. E aqui uma quantidade de músculos pequenininhos, enormes, para puxar desse lado, para virar para lá, para baixar a cabeça, para olhar lá para trás, isoladamente. E eles que ficam o tempo todo brigando com a força da gravidade, porque a cabeça pesa muito. Já visto quando a gente vê os nossos alunos dormindo em sala de aula. Qual a primeira coisa que desaba? Tum! Opa. Se bem que eu tenho uns alunos que eles já têm uma técnica. Eles ficam de olho aberto e cabeça reta. Eu ainda não sei qual que é essa técnica. Ele está assim, mas ele não está presente naquele momento. Eu olho, eu ando, ele continua no mesmo lugar. Tá dormindo. Respirando, tá. E a gente lê muito, né? Muito, muito. Aqui é uma tristeza por causa disso, porque a gente fica muito tempo. É difícil ler assim. A culpa não é do ossinho. Oh, coitada da minha coluna. A culpa é sua de não pôr o livro no lugar certo. Então, tem que pôr o livro numa altura que permita... O livro é muito grande para ler, então precisa pôr ele aqui mesmo para ler. Mesmo porque se você ficar segurando com o braço... Nossa, chega uma hora... A gente lê deitado, não tem que você lê deitado, está num braço, aí cansa. Aí você entorta e vê o outro assim, aí cansa. Aí você entorta e vê... Nossa, não tem como. Então tem. Você vai ler muita coisa? Tem. Não tem saída. Senão, a culpa vai ser do ossinho. Tem que dar um jeito para isso. Então, existe uma curvatura na cervical. Quando a gente passa a mão na cervical, se a sua cervical não tem uma ligeira curvatura, olha só, ela está sendo já exigida demais numa posição ruim. Então, vale a pena uma avaliação postural e melhorar a sua postura para não sobrecarregar a cervical. Nobre demais para a professora cervical. Muito controle que a gente tem que ter, muita atenção, inclusive para a fala. Bom, torácica, não menos importante. Por quê? Braços, os pesos do braço, na hora de estar se movimentando, e da caixa torácica para respirar. E eu falo e tenho que respirar. Falo e tenho que respirar. E ela tem que movimentar, eu tenho que ter uma liberdade da caixa torácica, porque senão eu prendo, e é muito comum prender aqui. Ou, pessoal, nossos alunos que fazem musculação e que prendem aqui, né? Reta. Ótimo, reta. A hora que ele precisa. Eu peço para essa moçada, deixa eu ver a expansibilidade, ou quanto movimenta o seu tórax, respira. Eles. E não mexe. Mas está bombado, está bonita. Mas não mexe a caixa torácica. Porque a preocupação é outra. Bem, lombar. E a região torácica, ela tem essa ligeira curva mesmo. Então, não é para ficar reto. E aí o problema das meninas, né? E a quantidade de mamas, pesa mesmo, pesa. E aí os ombros vão para frente demais e fecha e aumenta essa curvatura. Então daí as cirurgias mamárias para correção postural, e aí os sutiãs adequados para correção postural, porque o quanto tempo fica em pé com esse peso, é difícil falar, movimentar a caixa torácica com esse, a não ser que você compense. Então, tem que ter mobilidade aqui e tem que ter uma boa postura aqui. Então, existe essa curvatura. E a lombar tem uma curvatura inversa aqui, que também não pode ser retificada. Porque se for retificada, os espaços aqui atrás, onde saem as raízes nervosas, vão ser comprimidos e vai dar dor em outros lugares. Essa é a nossa coluna vertebral. E ela tem esta e esta curvatura, que não precisa ser nem muito grande, nem pequena. Mas quem é maior e é menor, não tem problema. Vou fazer uma avaliação postural. Qual o problema? O que ela precisa ser? Móvel, flexível
e não estar com dor e tensa. Se não tem nada disso, prepara que vocês vão precisar fazer fisioterapia, porque vai doer mais cedo ou mais tarde. Bem, gosto desse slide também porque traduz que o trabalho postural é uma coisa extremamente difícil, porque envolve as condições emocionais e entra aqui as condições físicas, genéticas, estruturais. Então, o cara tem uma perna menor do que a outra, o indivíduo não tem um braço, uma perna, e eu tenho que achar um equilíbrio no corpo dele para que não doa. E como é que ele vai achar esse equilíbrio? Se a sua perna ficou menor agora há uns anos, você percebeu agora, e isso está te dando alteração na coluna, então tem umas adaptações para fazer em relação ao sapato, mas tem que descobrir a causa desse comprimento de perna diferente. Duas coisas são importantes na avaliação postural, as informações que vêm de baixo para cima e as de cima para baixo. Então, tem adolescentes com problemas posturais, desvio de cabeça, que é falta de óculos, porque eles tentam ajustar, inclinam um pouquinho a cabeça, e aí inclina um pouquinho a postura e equilibra. O organismo é lindo, ele tenta ajustar e se adaptar. E aí leva uma escoliose, tem um comprimento de membro diferente, mas é porque a pelve está elevada. Então, eu vou ter que fazer um trabalho na pelve, pôr o óculos. Tem gente que tem problema na TM, articulação temporomandibular à direita, que leva à diferença de comprimento de membros. Então, como é que eu vou avaliar a postura? Vou fazer uma escanometria, vou ter que fazer uma avaliação de tudo desse indivíduo. E o que eu procuro nessa avaliação? Mobilidade e tensão. Ok. Gerar uma boa postura, e o segredo da boa postura, pelo menos algumas dicas a gente vai falar já já. Então, como? Conhecer o próprio corpo, então já sei que a coluna tem aquelas curvaturas e que se eu olhar no espelho eu ver que está reto, estou fazendo alguma coisa errada, eu vou cuidar. Se está tenso, eu vou fazer alguma coisa porque eu não estou conseguindo vencer essa tensão. E utilizar o corpo de maneira mais natural e fazer com que cada parte do corpo realize sua função de destino. Essa é a dica boa. Natural, a gente foge um pouco desse ser natural, né? Porque, olha, tem tribos que os indivíduos sentam no chão sem encurtamento. Olha que bárbaro, ninguém aqui tem problema de coluna. Sentam, se eu pedir para alguém sentar aqui no chão com a coluna retinha, a perna esticada, duvido que a grande maioria consiga. Porque existe encurtamento posterior dos músculos aqui atrás que não permitem. É aquilo que faz a gente sentar errado na cadeira. E eles estão tão naturalmente acostumados a sentar assim, que permanece alongado e flexível. Nós todos nascemos normais, olha que bárbaro, a gente que estraga tudo no meio do caminho. Porque nós éramos flexíveis, as crianças são flexíveis, tão flexíveis que elas põem o dedão do pé na boca. Você vai a vida inteira levar o dedão do pé na boca? Não, mas você pode ser ágil o suficiente para poder cruzar a perna sem dor, sem alterar tanto a sua postura. Bom, o que a gente faz hoje? Hoje a gente faz isso. Então, tá, se a gente tem uma vida que não dá para ser tão natural, não vou chegar na sala de aula e abandonar a cadeira para ficar sentada de cócoras na frente. Tudo bem, né? Não vamos ser radicais. Então, vamos entender e conhecer o nosso corpo para fazer isso de maneira adequada. Como que o professor vai fazer isso? Primeiro, o que o professor usa muito são situações assimétricas. Situações assimétricas proporcionam deformidades no corpo. Então, a dica primeira, você vai ficar em pé? Como é que você fica em pé? Numa perna, apoiado numa perna e a outra assim. Fiz avaliação numa menina, novinha, escoliose, eu sou RPGista e vamos tratar da escoliose dela. E falei, avalio, falei assim, então, seu problema muscular resolveu rápido, olha que milagre, etc. Não, só que agora eu preciso consertar uma outra coisa. Para de ficar numa perna só. Tirar esse hábito postural é muito mais difícil do que corrigir a postura dela. Para corrigir a postura dela momentaneamente, em 10, 15 sessões, eu corrijo
porque eu vou uma sessão atrás da outra, mas largo ela um mês, tudo volta para o lugar. Porque os hábitos dela assimétricos levam a essas alterações todas. Estou em pé, mas é cansa. Tudo bem, ficou um pouco nessa perna, agora um pouco nessa perna. Não só numa perna. E os adolescentes têm uma mania muito grande de fazer uns apoios de perna e de quadril lá na frente. Isso entorta o corpo inteiro. Nossa, uma vez eu percebi, eu estava dando aula, eu dei 10 horas aula seguida, um intervalinho de 15 minutos, mas era o tempo todo em pé. No final da aula eu estava assim, falei, nossa senhora, o que é essa barriga aqui na frente, né? Volta a linha. E a gente tem que tomar conta do corpo da gente, porque 10 horas eu estava sem condicionamento de ficar tanto tempo em pé. Então não tem como, ele responde do jeito que é. Vamos ficar em pé, mas vamos ficar em pé de qualquer jeito. A gente te garante em pé, mas não sei como. Então, cuidado com as assimetrias. Vou carregar minha bolsa, computador. Hoje eu vim com 3 objetos aí, 3 bolsas. 1, 2, 3. Na volta, 1, 2, 3. Distribuo o peso. Tá? Ou então, 1, 2 e alguma coisa aqui na frente. Vários estudos, é melhor mochila, é melhor rodinha, tudo leva à assimetria, não tem jeito. Você vai puxar a rodinha, e você faz rotação do tronco e está de um lado só. Então, não é a salvação. Melhora muito, porque o que as crianças usam de mochila, né? Muito peso. E nós, professores, penduramos tudo de um lado só, porque tem que abrir porta do outro, né? Então, essa aqui vai cheia, essa aqui vai abrindo o caminho, né? Abre, vamos lá, e põe ali, volta. Então, ainda mais que a gente anda muito no campo, cheio de coisas, tem que distribuir o material. O segredo é esse. Além do diminuir o material. Por mais que inventaram a internet, etc., a gente continua com muito papel na mão. Bem, isso em relação aos ombros. Então, eu estou escrevendo, ou eu não estou escrevendo, ou eu estou utilizando, só que não tem como, não dá para escrever uma hora com a mão esquerda e uma hora com a mão direita. Então, eu vou ter que fazer um trabalho compensatório, que a gente chama. Ir para casa e fazer alguma coisa para diminuir a tensão que eu usei demais esse lado. Que é as dicasinhas de hoje que eu vou dar. O meu quadril vai estar alterado se eu levar a perna. E olha, uma assimetria do quadril faz com que a sua coxa, o osso, o fêmur, rode internamente, ali embaixo vai se adaptar, roda do outro lado, aí você fica com uma perna torta. Não está nem percebendo que sua perna está torta. Aí começa a ter dor e a culpa é do ossinho, a culpa é do ciático, a culpa é do seu posicionamento, da sua falta de cuidado com o seu corpo. O hétero tem que fazer tanta coisa. A vida é assim, a gente tem que tomar conta do corpo da gente. Não tem saída. Alinhamento natural e simetria em posições em pé, sentado e carregando material. Vamos ver o sentado. Vamos ver se é agora o sentado. Ah, não, essa é outra coisa importante. Cada parte com a sua função, porque a gente vai falar do sentado. O osso serve para sustentar, em qualquer posição. Então, sustentar na posição certa. Então, quando eu estou sentada assim, o peso é distribuído certinho em cada ossinho da minha coluna, preservando as curvaturas. Então, eu posso ficar horas assim, que eu estou com as estruturas certas. Se eu mudar esse posicionamento para sentar, eu tenho que sentar assim. Se eu mudar esse posicionamento para sentar, acabou. Eu já não tenho mais essa distribuição toda. E eu estou sobrecarregando músculos e ligamentos, que não têm a função de manter peso. Não tem. Eles têm a função de movimentar e estabilizar, fixar, mas não de manter peso. Então, eu tenho que aprender a sentar. Tenho que dar condições para o meu corpo de ficar sentado. O corpo, por um acaso, envia alguma mensagem perceptível pelo nosso cérebro em que nós estamos mal sentados? Sim. Mas não assim de imediato, é um passo
passar do tempo, vai... Não, ele envia o tempo todo. A gente tem receptores no corpo, em todos os lugares. A gente tem os mecanismos de defesa incríveis do corpo. O problema é que a gente também tem mecanismo para burlar, disfarçar esses avisos. Por exemplo, pá, bati a perna, qual a primeira coisa que a gente faz? Ui, passar a mão. Quando a gente passa a mão, não passa a dor? Não é engraçado? Passou a dor. Por que passou a dor se eu passei a mão? A mão? Vai doer, depois vai, ai, aliviou. Não é incrível? Eu acho muito simpático isso. Você bate, passou. Passou mesmo. O que aconteceu? Na batida, os receptores enviam, bateu de pressão, receptores de isquemia, porque diminui a circulação sanguínea. Vão avisar todo o sistema nervoso central, ó, teve um problema ali embaixo. O que você faz? Estimula vários outros receptores, enche de outros estímulos que competem o mesmo caminho de informação para o cérebro. Quem ganha? Esse outro que tem mais quantidade. E aí disfarça, ai, não está doendo mais. Já que não está doendo, você continua andando. Se o Neymar não tivesse parado, se ele colocasse um gelolzinho aqui atrás e continuasse jogando, por exemplo, ele seria um paraplégico. Porque ele acabaria lesando mais ainda a região que ele fraturou. A minha pergunta está parcialmente respondida. Então, uma batida, todo mundo vai sentir em qualquer circunstância. Mas E o sentar? Eu estou sentado, eu não estou sentindo nada, não sei se eu estou certo ou errado. Então, está sentindo sim. Ó, estou sentado. Por que eu cruzei a perna? Força do hábito. Não, Não? não. Isso é força do hábito? Por que o senhor coloca a direita ou a esquerda em cima? Às vezes o senhor não troca? Troca. Por quê? Começa a adormecer a perna. Ah, começa a adormecer a perna. Sinal. Sinal. Ok. Estou começando Sinal. a entender. É incrível. Quando a gente está sentado e a gente vai para frente, é sinal. Sinal o quê? Tá. Qual o sinal? O primeiro sinal é circulatório, está diminuindo, porque a pressão, o peso está no lugar errado. E ele avisa, então eu vou aliviar. Estou sentada já errado, vou aliviar. Ah, aliviei. Estou mandando estímulo errado para outro lugar, mas ele garante aí mais um tempo. Estou incomodando. Ah, agora sim. Eu só estou mudando e aliviando aqueles sintomas todos. Então, existe aviso do corpo? Existe sim, mas a gente muda, a gente não interpreta adequadamente isso. Músculo para movimentar, só que aqui o esqueleto está encaixadinho, está perfeito. Mas para ficar nessa posição por muito tempo, é a musculatura que vai garantir que essa articulação fique fletida, dobrada. Então eu tenho que ter músculos, para isso daqui ficar dobrado a 90 graus, eu preciso que os músculos de trás da perna permitam ficar nessa posição. Às vezes o encurtamento é tanto que tem um músculo chamado de isquiotibial. Ele sai daqui e vem para cá. Então, é uma cordinha. Se ele está encurtado, ele puxa aqui. Quem que mexe daqui? O osso não mexe. Ele vai mexer a articulação de cima. Então, ele puxa o quadril para trás. Então, tem gente que tem a pelve bem para trás, porque os músculos são muito encurtados. Nunca que ele vai conseguir sentar adequadamente por muito tempo assim. Ele senta agora, se eu pedir, mas não consegue, ele vai dar uma escorregada para frente. Porque a cordinha está puxando. Se eu obrigá-lo a ficar nessa posição, ele senta, mas ele vai fazer uma força na lombar enorme. Então, ele precisa de um ajuste para que ele já sabe onde tem que sentar, no osso. Agora ele tem que entender que tem que alongar, flexibilizar essa musculatura para permitir essa posição. E isso são ajustes que levam tempo, porque a gente usa de maneira muito inadequada nos nossos posicionamentos. Então, sentar é extremamente importante. Então, sentamos. Errado. Quem cansa? Gera tensão, cansaço, dor. Com muito tempo,
até respostas inflamatórias. Começa a ter disfunção. Aqui o músculo não responde mais. Quem vai responder? O ligamento. Só que ligamento não tem a função de músculo. São faixas adesivas, por exemplo, para grudar aquilo na posição certa. E não para contrair e segurar. Começa a complicar. Começa a ter desgaste ósseo, porque se adapta inclinando um pouco, atrita e leva a deformidades. E leva diversas patologias. As artroses, entre outras, mecânicas, por exemplo. Então, se eu sentar numa cadeira, sem o apoio dos pés, com os joelhos levantados, e não sentar no ossinho direitinho, eu vou sobrecarregar a minha lombar aqui, apesar de estar encostado na cadeira. Então, eu tenho que ter uma cadeira que permita que eu sente, e eu vou ter que ter esse apoio certo dos pés e o posicionamento certinho das coxas, para poder ficar em cima das estruturas ósseas e os meus músculos ficarem contraindo por um tempo prolongado, sem muito esforço. Porque senão até eles cansam. Eu falo, nossa, não aguento mais ficar segurando isso aqui, não muda de posição. Então, estes são os tais dos isquios. Então, esse osso do quadril, aqui embaixo na coxa, quem é mais magrinho consegue sentir isso fácil. E para a gente sentir isso agora, a gente faz assim. Põe a mão, senta em cima da mão. Põe a mão embaixo de cada nádega mesmo. Cada bumbum ali, cada lado. Sentiu um ossinho? Pronto. Tem que sentar nele. Então, percebe. Leva o quadril para trás assim, curva um pouquinho. Sentiu que o peso saiu um pouquinho da sua mão? Então, ele tem que estar, bem em cima dele. Isso é isso. Para eu endireitar essa posição no isquio, puxa um lado, o outro, leva lá para trás. Leva lá para trás e volta. Posicionei. Quase não faço força na minha coluna. E eu apoio e descanso e estou em cima dos meus ossos direitinho. Então, uma das dicas do sentar é realmente colocar a mão, isso para treino em casa, né? Na frente dos alunos, não vai dar. Peraí, gente, deixa eu ver, peraí. Complicado. A gente pretende ensinar a eles também, né? Dar essa desculpa. Sabe que eu faço isso nas minhas aulas. Apesar de eu dar anatomia, eles precisam sentar direito, porque se eu sentar de maneira inadequada, diminui a circulação e o sono vai ser mais rápido. Então, presta atenção, vamos sentar direito. Aí o direito, o que é o direito? Aí eles ficam retos, aí a musculatura fica cansada. Então, não é, senta direito, vai lá, põe o seu quadril lá para trás. Outra coisa é inclinar o tronco para frente e depois levar. Pronto, eu estou sentada em cima do osso que eu tenho que estar sentado. Se eu tiver com a perna muito alta, vai escorregar e eu vou de novo sentar no osso errado. Se a perna também estiver muito baixa, também vai escorregar. Ela tem que estar aproximadamente 90 graus mesmo. Por isso que nas mesas de computador, em geral, eles põem aquele apoio do pé. Isso é um problema mais feminino. Por quê? Porque cada vez a gente está com calçado de altura diferente. Então, às vezes eu preciso daquele apoio do pé, mas às vezes não. Às vezes eu estou com um salto 10, se eu colocar o apoio do pé, eu vou ficar beijando o joelho, não dá certo. Então, tem gente que compra aquilo lá e põe, e toda vez que vai no computador, usa o apoio dos pés. Não precisa, se tiver bem posicionado. Aquilo só é importante se a sua cadeira não movimenta a altura e você precisa de um ajuste no pé para não ficar com a perna pendurada. Porque se eu ficar com a perna pendurada, eu comprimo e diminuo a circulação aqui atrás. Então, vou sentar nos meus isquios, uma região dos isquios, o nome do osso é isquio. A região é tuberosidade isquiática, mas tudo bem, vocês não estão fazendo fisioterapia, isquio só tá bom. Senta nos isquios e endireita a coluna. Vejo a minha perna, tá ok, tá apoiada, perfeito. E assim eu consigo fazer. Mas enquanto eu não estou habituada nessa posição, vai cansar. E aí tem uma dica interessante. Está aqui a dica? Tá, vou mostrar já.
Então, olha lá, isquio, sentado nos isquios, sentado no sacro. E aí, o sacro, ele é assim, e a coluna vertebral em cima faz uma curvatura para cá. Se eu empurro o sacro para cá, eu retifico a curvatura daqui de trás. Haja ciático para aguentar essa posição. Então, não posso sentar no sacro. Eu brinco com os meus alunos, ninguém deita agora é para sentar. Isquios, dica da toalha nos isquios. Essa dica é muito simpática. A gente faz em casa, claro, quando tem muita prova para corrigir. Cansa ficar sentado. Mesmo com mais condicionamento perfeito que você seja, o pessoal do direito tem tantas provas, TCCs para corrigir, que eu fiquei arrepiada só de ver. Então, vou ficar 5 horas nessa posição, não tem como, não tem musculatura que me garanta isso. Então, uma dicasinha, o uso da toalha. Eu pego a toalha, uma toalha de rosto, enrolo, coloco na cadeira e na hora de sentar, eu coloco os isquios ligeiramente para trás desse rolinho. Aí o que o rolinho faz? Empurra o isquio para frente e ele empurra a minha pelve para frente. Descansa a musculatura das costas. Vamos ver isso. Essa é uma dicasinha em casa interessante. Estou sentada, não estou sentada direito. Agora eu vou me arrumar. Flexão de tronco, eu dobro o tronco em direita. Agora sim. Tanto que nas cadeiras que não tem, que o espaldar é mais alto, tem um espaço para eu ajustar, dependendo do tamanho dos meus glúteos. E é assim que eu coloco a toalhinha para não desenrolar. Sento, eu já sei onde são os meus isquios e posiciono os meus isquios. Olha a minha lombar, que simpática. E eu não estou fazendo força. Ela está lá porque o osso está sendo empurrado, o resto responde a esse posicionamento. Se eu tirar, ó, retifica um pouco. Deu para ver? Deu. É uma dica boa. Uma dica boa, santa dica essa. Por quê? Porque eu vou ficar muito tempo sentado, então eu vou ficar um tempão sentado assim mesmo, normalmente. Estou percebendo que eu estou cansado, não estou conseguindo nem produzir direito, respondendo a questão que o aluno respondeu, o aluno A respondeu com uma vírgula diferente do aluno B, eu tenho vontade de zerar do aluno B e eu dei 2 para o aluno A. Eu tenho que dar 2 para o aluno B. Então levanta, não dá nota ainda, levanta, põe o rolinho, senta e dá a nota melhor. Pronto, eu vou dar 2 igual do outro, por causa da vírgula não foi o problema todo desse aluno. Oi? Nessa coisa, a gente fica corrigindo assim, né? Isso. Dá Então, para compensar essa dor que dá toda a gente ficar assim? dá para compensar. Com umas coisinhas que a gente vai fazer hoje. Mas tem que pôr um pouco mais alto isso. É. Se ela ficar muito baixa, porque uma coisa assim, ela vai ficar um pouco mais alta. Se ela ficar aqui embaixo, e eu ficar muito tempo assim, isso aqui acaba de verdade. Então, faça assim, põe algumas coisas embaixo, ele vai ficar um pouco mais, descansa um pouco, fica com ele um pouco mais para cima. Depois volta, põe um pouquinho mais embaixo. E quando você terminar de ler as 500 provas, você faz os exercíciozinhos que a gente vai fazer hoje. Aí ele vai dar um alívio, você vai conseguir corrigir mais 500 no outro dia. Oh, meu Deus. Não é? Bom, mas para isso eu tenho que estar sentada direito, porque imagina só, se eu estiver sentada no sacro, que é o osso de trás. Estou sentada no sacro. E abaixar a cabeça. Gente, imagina a musculatura aqui de trás, a dor que isso não vai levar. Ele ficou assim, um pouco mais para frente dos isquios. Para trás. Ou é para trás? Rolinho. Ele fica um pouquinho para trás. Um pouquinho para. Você vai sentar, senta em cima dele, aí você pega ajusta, você vai um pouquinho para. Eu errei na hora de falar. Vai um pouquinho para trás e posiciona.
O rolinho. Eita, eita, peraí. É que eu tô sem a toalha. Aqui, põe o rolinho para trás, que é para o rolinho empurrar o seu isquio para frente. Seu isquio vai ter um pouquinho para frente. Bom, mas para sentar direito precisa da tal flexibilidade. Então aí tá, elegância na facilidade com que você se move. Simples, né? Você vê uma pessoa andando assim, pode ser bonito, cara, ou a senhora, linda, mó gata, mas andando assim você percebe que perdeu aquele charme todo. Quem que fixa? Os músculos que estão te fixando naquela posição o tempo todo. Estão te fixando porque você sobrecarrega errado, porque você tem problemas emocionais, e a história é longa. Tudo bem, então vamos trabalhar essa situação. Trabalhar a flexibilidade. A flexibilidade é interessante porque ela não está diretamente relacionada com encurtamento. Se a gente falar quem é encurtado, todo mundo levanta a mão. Será que vocês são mais encurtados ou mais pouco flexíveis? Ah, eu sou muito encurtado, é verdade. Quanto menor a flexibilidade, mais encurtamento mesmo você vai ter, porque movimenta menos, não usa tanto o comprimento, tá certo. Mas às vezes a gente vem trabalhando, e quem está pesquisando sou eu, que na verdade, além de professora de anatomia, eu trabalho com supervisão de estágio em fisioterapia aquática. Toda a minha reeducação do movimento, trabalho, da mobilidade e flexibilidade é dentro da água, onde eu diminuo a ação da gravidade para relaxar os músculos que a gente tensiona o tempo todo para promover flexibilidade. Então, a gente está desenvolvendo um estudo aí de propostas de conseguir essa flexibilidade. Existem uns grupos musculares de toda a região de trás do corpo, que são os principais em dar dor para a gente que fica muito tempo em pé. São os que eu selecionei para estudar e para trabalhar. Eles vêm desde a planta do pé até a sobrancelha. Então, ele vem daqui de trás e é como se fosse uma faixa de músculo, de um lado e do outro. Essa linha de músculo não é só o músculo, é o músculo e é uma capa que envolve esse músculo. E essa capa, é interessante a gente conhecer esse mecanismo para a gente entender como é que a gente consegue o distensionamento. O músculo, que é a parte que contrai e movimenta, ele fica dentro de um saquinho plástico. Quando a gente corta a carne para fazer... Então, aqui tem o músculo mesmo, a face. É. O vermelho é o músculo. E aquela coisa esbranquiçadinha é o tecido conjuntivo. A fáscia. A fáscia. O tecido conjuntivo. A fáscia, que às vezes o pessoal fala quando come carne, muito cheio de nervo. Não tem nervo na carne. Na carne tem fáscia, muito tecido conjuntivo, menos nervo. O nervo não está nem ali, dá para ver. A fáscia é o saquinho que envolve. Esse saquinho envolve o músculo todo, envolve cada célulazinha do músculo que faz contração. Então, são saquinhos envolvidos num saco grande. Flexibilidade significa o deslizamento adequado nesses saquinhos. E é isso que é o difícil. O encurtamento é que o músculo já ficou pequenininho, eu tenho que deixar ele mais comprido. A flexibilidade é que ele pouco tem esse deslizamento com essas estruturas. E como trabalhar a face? Muitos estudos e tal. Sabe-se que a pressão diminui a tensão da fáscia. E o legal da fáscia é que, como se fosse um lençol numa cama, se eu mexer de um lado, ela responde na cama toda, não é isso? Se eu puxar de um lado da cama, lá do outro lado vai ficar tortinho. Menos torto do que aqui, mas vai ficar torto lá. Então, a face é assim. Se eu tensionar de um lado, vai responder tudo. Menos lá em cima, mas vai responder. Só que eu uso demais o meu pescoço para corrigir prova e tal. E eu estou com uma tensão no pé, na face tão grande, mas não percebi. E o coitado do meu pé, eu enfio na bota, eu calço 39, mas uso uma bota 37, porque eu acho um absurdo sapato grande. Então, já estou acostumada com a dor do pé.
mas eu não estou conseguindo aguentar a minha enxaqueca. Aí vai, toma remédio, faz avaliação neurológica, tomografia, ressonância. Mas eu devo ter um tumor no cérebro. Essa enxaqueca. Não, a gente vai para o... E não percebe que existe uma resposta tensionada aqui. E aí, se eu faço uma pressão aqui com a bolinha, que todo mundo conhece muito bem, minha dor de cabeça vai embora. Ah, é assim? É, mais ou menos, quando o assunto é só esse, eu arrumo a distância, etc., é assim mesmo que funciona. Esse caminho todo pode estar tenso por vários motivos. E a gente usa pressão para diminuir a tensão nesses caminhos. E uma das coisas que a gente vai aprender aqui é que forma é essa, que tensão que eu posso fazer, sem precisar ir no massagista, como eu posso fazer a diminuição dessas tensões em casa eu mesmo. Então, a gente vai fazer de tudo, porque eu posso usar só a parte de cima, se eu estiver sobrecarregando mais aqui, ou se eu sou muito encurtado aqui, antes mesmo de trabalhar o alongamento, vamos trabalhar essa flexibilidade. Então, olha só. Quando eu peço, põe a mão no chão, meus alunos começam a dar risada, e eu mais ainda. Nossa, que legal, eu com 50 anos, ponho a mão no chão. E eles com 18, eu tenho aluno na faculdade com 18 anos. E eu, viu só, por que você não põe essa mão no chão? Qual que uma experiência é boa? Como envelhecer é bom? Por que a mão deles não vai para o chão? Porque eles sentam de maneira errada. Hábitos, encurtamentos e pouca flexibilidade. Daí, essa aqui alcança a mão no chão. O certo de alcançar a mão no chão, dessa cadeia posterior de músculos e fáscias aqui, vai permitir a liberação de toda a coluna, por isso que eu acho ela importante. Então, você dobra o quadril, que ele faz esse movimento mesmo, e relaxa, imobiliza e flexiona, dobra toda essa região até a mão alcançar no chão. Você não precisa pôr a testa no joelho, mas você precisa ter essa flexibilidade permitida. Olha as possibilidades, olha os alunos, os encurtamentos dos alunos, olha a dificuldade. Então, a gente percebe que a mão não vai no chão. Aqui, de toda a região posterior. Então, está tão encurtado aqui atrás que a perna vai para trás. Que o certo de ir com a mão no chão é um ângulo de 90 graus no tornozelo. Ela perde o ângulo de 90 graus. Porque ela se adapta na articulação de cima do joelho para poder permitir essa flexão. Mas o quadril não vai fazer a flexão porque os músculos da região lombar dela estão tão tensos que não permitem. Olha, aqui está reto. Aí faz um pico aqui. E aí ela consegue movimentar um pouco mais aqui e a cabeça fica pendurada e a mão não vai para o chão. Nessa paciente aqui, ou nessa aluna, ela conseguiu manter 90 graus, mas está tão encurtado que ela não conseguiu nem responder com o joelho. Ela não estica, se ela levar o corpo para frente, ela não estica o joelho. E não tem problema nenhum no joelho. Essa daqui joga lá para trás, mais do que essa, e tenta compensar. Ela tem menos encurtamento na lombar aqui, menos tensão, tem mais flexibilidade na lombar do que nessa daqui. Essa daqui também, olha, todos jogam o peso para trás, esticando aqui o tornozelo, perdendo os 90 graus do tornozelo e compensando com a coluna. Mas chega aqui, ela não consegue... Eu relaxo a cabeça, eu estou relaxada, professora. Vixe, Maria, ficava assustada. Fiquei muito mais assustada nesse trabalho com a realidade do que... Porque quando vem um paciente e outro, você acha que é só uma coisa patológica que está aparecendo. Mas quando você pega a sala inteira e vê que isso está acontecendo demais... Ou então, fica uma verdadeira mesinha aqui em cima, porque não consegue fletir. Então, esses grupos musculares que respondem à gravidade, que precisam estar flexíveis para permitir a postura sentada em pé, dentro de hábitos posturais adequados, precisa estar flexível. Então, primeiro, preciso de conscientização e prevenção postural. As dicas e cuidados posturais quanto ao alinhamento, sentar nos isquios e a simetria em relação às posturas. Ponto. Isso tem que ajudar, senão não dá.
Depois a flexibilidade, a mobilidade e o relaxamento. Então, dúvidas até aqui? Então, eu preciso trabalhar flexibilidade. Então, eu vou começar a trabalhar, vou focar o eixo e essa flexibilidade posterior. E vou me preocupar aqui com vocês numa prática que a gente vai fazer. Então, primeiro, eu vou mostrar uma dica que dá para fazer em casa, que descansa a coluna. A coluna vertebral, sobrecarrego aqui, sobrecarrego ali, as curvaturas aumentam e diminuem, tá bom. Vou descansar, seja lá o que eu fiz, vou descansar. Como é que eu descanso essa coluna? Primeiro, tiro a ação da gravidade, então não vai ser nem em pé e nem sentada, vai ser deitada. Deitada numa superfície parcialmente macia, não pode ser num colchão fofo, de mola, de espuma, mas também não é para ser aquela ideia de dormir numa coisa dura, de deitar numa coisa dura que faz bem para a coluna, também não é verdade. Se for duro, ele vai empurrar as regiões ósseas e não vai adaptar, ele tem que ter uma adaptação e um alinhamento das vértebras. Então, eu preciso deitar no chão com um colchonetezinho razoável e permitir o máximo de esticada essa coluna para ficar. 15 minutos nessa posição, você descansa estruturas nobres, os discos intervertebrais. Aqueles entre as vértebras que depois saem e promovem a hérnia de disco. Eles ficam sobrecarregados e a região interna deles sai e patologicamente comprime lá atrás. Então, eu já usei tanto errado, agora eu vou deitar e descomprimir, porque os discos intervertebrais são hidrófilos, ou seja, adoram água. Quando você acorda de manhã, já tem 1,70 m, vai dirigir o carro, quando volta, ué, 1,69 m? O retrovisor é típico, você entra no carro de manhã, que droga, falei pro meu filho não pegar o carro hoje, e arruma. Volta à noite, ai, esses manobristas, que mania de arrumar e ninguém mexeu no seu retrovisor. Você que encolheu. Você que achatou, e é verdade, então, eu que achatei, eu arrumo um pouquinho e pronto. Então, eu vou desachatar isso. Então, cada disco intervertebral, com essa compressão toda, ação da gravidade e tensão muscular, libera líquido e fica mais estreitinho. Se eu deitar e descomprimir, ele absorve. Como à noite eu estou deitada na minha cama e os músculos relaxados ou parcialmente relaxados, mas eu não tenho o peso da minha cabeça e das outras estruturas nessa coluna, então ele absorve água e aumenta de volume e aí a coluna cresce. Os astronautas cresceram 5 centímetros, 80 dias na Lua. Quando eu comecei minha pesquisa, eu comecei por aí, no aumento do espaço intervertebral dentro da água. Nos primeiros 15 minutos dentro da água, eu consigo que você se leva a noite inteira para fazer na coluna. E aí eu começo todo o meu tratamento. Aí quando eu comecei a fazer essa pesquisa, a bibliotecária ficou enlouquecida. Porque ela era baixinha, assim, ela achou que eu ia descobrir alguma coisa que fosse crescer. Eu falei, não é bem assim, eu expliquei para ela. Isso é momentâneo, é dentro do fisiológico de cada um. Oi? Ou então ficar na água 80 dias, eu não sei, vamos ver. Mas inventaram uma máquina, um equipamento, que te põe de ponta cabeça para diminuir a ação da gravidade na coluna. Eu acho muito mais confortável entrar numa piscina do que ficar de ponta cabeça. Sabe que chama mesa de tração. A mesa de tração já saiu do mercado, já voltou com uma cara mais moderna. Eu ficava assustadíssima com a criança. Ela vai e volta, essa mesa, porque assim, a gente sabe que a descompressão é importante, daí essa ideia. Mas a descompressão na marra, então imagina, o seu músculo, porque aquele músculo está se defendendo, está doendo ali.
Então, o músculo, imediatamente, os músculos ao redor, contraem. Aí você briga com duas coisas. Você tem uma alteração aqui de dor, o ciático comprimido, mais um monte de músculo que devia estar no lugar tranquilo, fazendo a função deles, e estão contraindo. Então, devia estar assim. Não, está assim. Tem gente com dor ciática que chega com o tronco totalmente lateralizado. Assim, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E são os outros músculos que estão tentando proteger. Então, eu preciso tirar essa proteção antes de ir lá e descomprimir. Só que se eu tirar na marra, existe um efeito chamado contratração. Eu vou lá e puxo, que é o efeito do peso do corpo. Então, os músculos estão lá. O peso do corpo vai fazendo com que esses músculos... Ai, segura, não aguento. Vai, segura, não aguento. Vai. Só que se isso não for na medida certa, estira o músculo e piora o seu ciático. Porque eles estão ali nesse papel para proteger. Então, você tem que tirar essa armação, mas ainda cuidar do que levou o desvio. Então, é complexo. Por isso que essa máquina vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aquele aparelho que tem agora, moderno, que acho que você mencionou, eu já experimentei, mas queria saber a sua opinião. Você fica sujeito só pelos pés e fica completamente... Eu tinha uma foto dele. O cara que me mostrou o aparelho, eu experimentei, ele falou, relaxa, relaxa. Mas assim, tem que confiar, porque você fica completamente... inclinado, vale a pena, ou tem aquele efeito, se você conseguir relaxar, estar lá uns 5, 10 minutos, vale a pena para esticar a coluna, cervical, todo o próprio peso. Se você conseguir relaxar, até a ideia é interessante. Mas a circulação sanguínea e tudo funcionando com você de ponta cabeça é muito ruim. Ninguém vai conseguir relaxar. O seu coração tentando... Aí quem está brigando é a sua circulação toda para manter o seu corpo todo em equilíbrio. Então você não percebe... Então você não percebe que você não relaxou tanto assim. Você relaxou os grupos musculares maiores. Mas a sua resposta fisiológica interna te tensionou de uma forma que você não percebeu. Dentro da água... Está vendendo meu peixe. Dentro da água, você diminui quase zero a ação da gravidade sem esse desconforto. Acho que eu vou comprar uma casa com piscina. Boa. André, como é que você fala um pouco a respeito que tem a questão emocional? Então, é uma questão que não é só... Claro que nós estamos falando em função do professor, mas você tem toda uma teoria da anatomia emocional, do Kahneman. Então, que eu acho que é importante ser falado, porque as coisas elas não são gratuitas. Então, eu acho que tem toda essa questão da gente ser professor, mas tem um lado que eu acho que a gente tem que pensar no todo. Como é que você vê isso? Você concorda? Não, concordo. Tanto que eu tinha uns slides das turmas anteriores em que eu colocava duas informações sobre isso, porque, assim, da tipologia emocional que a Goodleave avaliou por a resposta física dos indivíduos em fechamento, dos indivíduos em abertura, pela resposta emocional em momentos da vida, é muito interessante. E que às vezes não dá para você brigar com isso, né? Às vezes você não tem consciência, não adianta, mas isso é tão complexo. Eu punha até um outro slide que mostrava um bonequinho, que ele estava assim, falando para a colega dele, olha, eu estou deprimido, esta é a postura de uma pessoa deprimida, mas eu não posso levantar a cabeça. Você já viu algum deprimido com a cabeça levantada? Porque se eu levantar a cabeça, pode ser que eu saia da depressão. Ele fala assim, eu estou com uma postura de deprimido. Então, ele mostra, ele evidencia, né? Porque, assim, quando a gente está deprimido, quando tem situações emocionais, a gente vai em fechamento mesmo, né? E, às vezes, na minha prática clínica, às vezes eu estou brigando com o corpo dele e eu tenho que parar e convencê-lo a fazer um trabalho emocional, procurar um psicólogo associado, sem dúvida nenhuma, porque não sai dali.
O que eu percebo que é bem biomecânico, e é difícil. Não existe. Não existe. Não existe. Então, às vezes, quando eu trabalho com os adolescentes, aí fica um pouco mais fácil, que a gente convence a mãe fica tão preocupada, as pessoas não cuidam de si, mas cuidam muito dos filhos, né? Então, eu falo assim, então eu vou, ela falou isso, minha filha vai ficar torta quando crescer, então eu vou pôr no psicólogo. Ela nem está preocupada, não está entendendo ainda como isso é grandioso, né? Mas ela partiu, deu o primeiro passo para tudo se transformar, né? E aí, às vezes, melhora assim, num piscar de olhos, é incrível. O que eu brigava com o músculo, É muito interessante, tem um caminho enorme, e acho que quando a gente vier para cá, e tiver com o pessoal da psicologia, a gente consegue fazer alguns trabalhos juntos, a gente vai conseguir desenvolver umas coisas muito interessantes. Acho muito bacana isso. Eu tenho várias hernias de disco de acidente de carro, lesão de ligamento, intestino, um monte de coisa. E aí eu fiz 2 anos de RPG e eu me dei alta porque ele me colocava na postura, quando ele mexia na minha escápula direita, pronto, acabou a postura. O que me resolveu, eu acabei indo procurar por conta de uma aluna que me indicou, que eu orientei, foi o Rolfing. Aí ela voltou comigo para o acidente de carro. E aí o problema estava todo na escápula direita, onde que entrou vidro no cotovelo. Aí eu saí daquilo. Não, é bárbaro. O Rolfing, eu fiz tratamento com Rolfing, eu recebi. O Rolfing é uma técnica, é uma técnica, para quem faz o curso. Mas com bom rolfista, né? Que é baseado nessa história do tecido conjuntivo, nessas faixas, nesses saquinhos dos músculos, mas de todos os músculos do corpo. E como os músculos são as respostas, né? Como isso, o músculo ele faz as contrações para você interagir. Interação está relacionada com o emocional. Então, a resposta do emocional vai para o músculo. Simplificando assim, né? E daí o que acontece? Elas fazem uma massagem. E é uma massagem profunda para alcançar. E eles fazem uma avaliação, então você chega assim, então ela sabe que cadeias musculares estão em tensão. E conforme ela vai liberando a tensão, e às vezes usa uma pressão com ponta do cotovelo, ou massagem mais profunda, conforme esse tecido vai cedendo, as respostas emocionais vão saindo. E aí, só que eu acho extremamente importante fazer o acompanhamento psicológico quando faz Rolfing, porque mexe demais. O Rolfing... E aí ele diz assim, ele te desestrutura, tira suas fixações de proteção, as couraças e etc. Te desmonta inteiro e você tem que achar o equilíbrio nisso. Portanto, precisa trabalhar o psicológico também, mas são massagens profundas. É uma delícia. Você sai, parece que um caminhão passou em cima de você, mas no outro dia você está livre. Nossa, a sensação de estar livre de tensões é maravilhosa. Maravilhosa. Só que isso tudo funciona como uma molinha, as coisas continuam iguais. Se você não sabe trabalhar com as coisas da vida, só muda o corpo. Então, você descobre situações físicas por problemas emocionais. Então, dela foi um acidente, uma coisa muito pontual. Às vezes, tem coisas muito mais complexas. Então, ela conseguiu resolver rápido. Mas é bárbaro. Enfim, tem propostas 1000 para resolver isso, mas nós, como professores, se a gente não vai atrás de tudo isso, se eu já tenho dor, se eu já tenho problema, eu tenho que ir atrás de alguma coisa para ter qualidade de vida de verdade. Não temos. A proposta é a gente aliviar um pouco essas pressões, e o que a gente pode fazer para aliviar um pouco essas pressões. Então, uma das coisas é esse posicionamento. Então, aqui mostra etapas, mas tem um filminho para deixar claro e a gente vai repetir. Não é só teórico, mesmo que vocês não estejam com a roupa adequada, que eu peço, etc., mas não adianta, que eu estou assustada que os colchonetes não veio, mas eles prometeram que vão chegar, que vai chegar. Está aí, está aí, está aí. Então, a gente vai tentar fazer para, pelo menos, sentir como é que é para poder reproduzir isso em casa. Então, é deitar de costas e, primeiro, eu tenho que apoiar bem a minha região lombar no chão. E uma das propostas é trazer os 2 joelhos para a barriga, para apoiar, porque assim levanta bem o quadril
e eu apoio a região lombar. Ou levantar uma perna de cada vez. Ou fazer uma ponte, levantar o quadril e ir abaixando devagarzinho. Ou ainda... Não, daqui para cá, é verdade. Pilates juntou um monte de movimentos que a gente faz. Depois que estiver bem posicionada no chão, a região lombar, a gente vai puxar as costelas, como se estivesse jacarezando, crescendo, fazendo um autocrescimento aqui, cada um em si próprio. E aí vai ficar bem apoiada a lombar, bem apoiado as costelas. Por último, a gente puxa a cabeça dessa forma e apoia aqui. Aí você vai estar com a coluna inteirinha apoiada, o máximo retinho possível, de acordo com as tensões de cada uma, sem forçar demais, nem de menos. E se você ficar assim uns 15 minutos, num dia que você ficou muito tenso, etc., isso vai aliviar demais a tensão nos seus discos intervertebrais. A gente vai fazer isso hoje. E aqui eu filmei para tentar mostrar. Então, aqui um buraquinho que eu ponho a mão para mostrar. Se eu deitar no chão, eu vou ficar com esse buraquinho aqui. Então, é essa região lombar que eu tenho que diminuir esse espaço. Ou eu trago, puxo as duas pernas, e aí meu quadril sobe. Quando eu descer, eu desço devagar para apoiar bem a lombar. Mas tem gente que tem problema no joelho, no quadril, ou dor, etc. E não dá para fazer dessa forma. Então, relaxei de novo e vou puxar uma perna de cada vez. Uma perna de cada vez vai ajustar um lado de cada vez e eu consigo apoiar minha lombar. Aí apoiei a lombar, ok. Fechou o espaço. Relaxei de novo. Para fazer a ponte e descer um pedacinho de cada vez para descer a lombar. Para falar a verdade, eu acho esse o mais difícil para quem não tem muita conscientização corporal. E vai descendo um pedacinho de cada vez. E conforme a gente contrai o glúteo, a gente leva a pelve para trás. Ok, apoiou. Fechou. Primeiro passo, encostar bem a lombar. Achei um jeito, encostei bem a lombar. Segundo passo, vou jacarezando, puxando. E levanto um pouquinho só, daqui para cima. Um lado, o outro, um lado e o outro. Fácil, não é difícil. Quem falou difícil? É fácil. Pronto, aí a gente já sente um repuxar assim da coluna, falando, nossa, tá puxando. Aí eu vou para a cabeça. Aí eu vou fazer com uma mão só para mostrar que na hora que eu puxo, a gente chama de pentear o cabelo, levar o cabelo todo para frente para esticar a coluna aqui atrás. Aí eu desço a cabeça, mas eu faço isso com as duas mãos, encosto o queixo no peito e desço a cabeça. Pronto. Professora, Oi. eu fui instruída a fazer essa de puxar uma perna de cada vez, mas com a perna esticada, não dobrada como estava aí. Tem alguma diferença? Tem. Ficou bem ou mal? Não, depende do que você quer fazer, porque na hora que uma está esticada e você coluna, dobra... então. Coluna, se você dobra outra, você desalinha a pelve. Às vezes a ideia é desalinhar a pelve mesmo. O que eu quero aqui é só diminuir o espaço aqui atrás, não quero as duas juntas. Objetivo. É outro. Tá? Pronto. Tem um avançado dessa posição que eu acho muito difícil. Eu acho esse básico importantíssimo. Isso dá um alívio enorme para todos. Chego em casa, faço isso 15 minutos. Escuto uma música, faço qualquer coisa nesses minutos aqui, ok. Tem uma coisa que é se aquietar também, né? Eu acho que você pode ficar, né?
né? Eu acho que a gente vem com uma vida, você até esquece, eu precisava, mas é que nem toma muito líquido, água, você sabe que você precisa, mas eu acho que essa coisa de se lentificar, que eu acho que também é um processo que a gente tem que aprender. É verdade. Daí as meditações, existem as propostas de meditações curtas, inclusive, para a gente começar a treinar isso, de extremamente importante. Na verdade, eu ponho essa proposta e até falo, você quer escutar uma música, quer acompanhar a televisão, a novela, qualquer coisa, porque a nossa urgência em cuidar um pouquinho do corpo, mesmo que não consiga esse outro lado, às vezes as pessoas são tão ativas que não conseguem, se eu tiver que parar para relaxar, não. Tanto que às vezes na hora que eu falo relaxar, eu falo, relaxamento, nem vou ver isso aí. Então isso aqui é um posicionamento para conseguir uma descompressão da coluna. É um alívio para os discos intervertebrais, é para a saúde da coluna. Feito, descompressão. Mudar para Bahia. Mudar para... Não é? Não. Tem que mudar, tirar o São Paulo da gente. Porque não adianta ir para a Bahia. Não adianta ir para a Bahia, para qualquer lugar. Tem que tirar o São Paulo da gente. Porque eu sou capaz de ir para a Bahia e ficar nervosa do atendimento demorado deles. Tem muito talento lá. Oi? Tem muito talento no Norte e no Nordeste. Estar lento. Mas eles têm muito tempo para trabalhar, eles têm condições de trabalhar a criatividade, porque eles são calmos, eles relaxam, a gente não, né? E a gente fica... Tem a questão do calor também. Também. Acho que eles são mais lentos, tem todo um contexto, né? Sei que quando a gente está acostumado em São Paulo é difícil para... Bem, enfim. Liberação da tensão cervical, algumas dicas e outras que a gente vai fazer que eu não filmei. Tentei filmar, mas não deu certo dessa vez, então tá aqui umas dicas. Uma delas eu coloquei esse objeto que eu não achei, a gente coloca uma rolha. Então, tá aí a dica. Primeiro, tome uma garrafa de vinho, relaxa totalmente para usar a rolha. Cada vez que for fazer a técnica é uma garrafa de vinho? Não. Uma rolha nova cada vez, né? Então, um objeto do formato, diâmetro de uma rolha de uma garrafa de vinho, por exemplo. Colocar na boca, para você abrir, diminuir as tensões. A gente fala muito, a gente tensiona, tem gente que tem bruxismo à noite. Então, hoje a gente vai fazer uns exercícios de passar a língua nos dentes, etc., para ajudar a distensionar a língua, o movimento da língua, a posição cervical. Isso atrapalha muito nos processos de bruxismo. E aqui tem um pedacinho, então. Então, a gente coloca, aperta a rolha, fecha a boca e faz uns movimentos. Vamos ver. Fechou. Pode engolir. Tive que tomar um cuidado. Vou ser sincera, teve uma hora que escapou, mas eu mantive, que é para não... E aí eu começo a fazer pequenos movimentos. Eu imagino um lápis na ponta do meu nariz e faço um tracinho na vertical. De 3 a 6 repetições, é pouquinho. Depois eu faço um tracinho na horizontal. De 3 a 6 repetições, bem suave. Não é grande, é bem pequenininho. Isso é para relaxar os grupos musculares da região da nuca. E depois... Suave, eu tenho que garantir a rolha presa. E depois eu faço um círculo, 3 círculos de 3 a 6, no sentido horário e no sentido anti-horário. Pequenininho, que é para trabalhar principalmente o atlas, axis e o apoio do crânio. Aí uma massagem no masseter que vai até o temporal aqui ali em cima, e aí eu vou dar uma sequência de movimentos para a gente fazer. E depois a gente vai fazer, depois desse massageamento, um massageamento aqui atrás, mas assim, a pressão e 3 movimentos, porque não pode demorar, eu não vou ficar na minha casa, não tenho tempo para ficar me massageando um tempão.
Então, vai ser 3 movimentos, 3 movimentos. Vou ficar com aquilo na boca e vou bocejar. Está doendo, está com dor de cabeça, depois de ficar muito tempo trabalhando? Para, boceja de boca fechada. Ele distensiona toda essa região. E aí volta a circulação, e aí você consegue continuar. Mas trabalha isso depois, que a gente vai fazer hoje um pouquinho. Tá. Ok, e aí a gente vai fazer o distensionamento todo com a bolinha, que vai desde o pé, depois a gente vai fazer pressão na bolinha aqui, pressão na bolinha ali.